Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de estrutura de dados e hoje eu queria mostrar para vocês mais um tipo de lista, assim, nesse caso de lista encadeada, que seria uma lista duplamente encadeada. É uma lista também muito utilizada, importante, e tem suas vantagens e suas desvantagens também com relação a uma lista simplesmente encadeada. Vamos discutir um pouco mais sobre isso. E como é que seria a carinha dessa lista? Que é uma lista duplamente encadeada, sem sentinela, né? Ela poderia ser com sentinela também. A que eu vou mostrar para vocês é uma lista sem sentinela. Eu teria um conjunto de células interligadas através de ponteiros, só que agora toda célula, além de ter acesso à próxima célula, ela também tem acesso à célula anterior, permitindo uma série de funcionalidades, de possibilidades aqui para essa lista. Uma das coisas importantes, das vantagens com relação a essa lista, é que você pode, com essa lista, ir nas duas direções, tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Para um lado e para o outro. E isso é muito importante para algumas aplicações. Você precisa, por exemplo, ter acesso rápido ao elemento anterior e ao elemento depois. Você precisa, por exemplo, listar os nomes numa ordem e listar os nomes em outra ordem. Ou então, para implementar uma fila que precise ser encarada nas duas direções. Enfim, uma série de funcionalidades importantes. Uma das grandes desvantagens é que você precisa de mais memória para armazenar o dobro de ponteiros, né? Então, isso aí é uma desvantagem importante. E outra coisa é que você, na hora de fazer as funções, o código, você vai perceber que tem mais ponteiros para serem atualizados. Bom, eu acho que basicamente é isso. E como que a gente pode implementar essa lista? Na definição das células, vocês já podem ter percebido que além de ter um ponteiro prox para a próxima célula, eu vou precisar ter um ponteiro que eu vou chamar de antes, podem chamar de outro nome, mas o padrão, geralmente as pessoas nas implementações chamam de ponteiro antes. E basicamente isso, nessa implementação aqui a gente não tem aquela estrutura inicial sentinela, eu poderia ter também, mas não tem. E nas funções principais que eu vou mostrar para vocês no código, quais seriam as mais interessantes assim, de serem vistas? A insere, que a gente vai ter que atualizar os ponteiros antes, e a retira, que a atualização de ponteiros é também um pouco diferente. Vamos começar com a função insere. Vou colocar outra cor aqui para ficar mais claro para vocês. Por exemplo, se eu quisesse inserir uma nova célula aqui, vou chamar de nova, quais seriam as atualizações, né? Vou inserir no início, porque como é uma lista sem sentinela, eu não tenho acesso à última célula. Vou inserir, portanto, no início. A primeira coisa que eu preciso fazer, como ela vai ser a primeira célula tem um ponteiro ante apontando para null. Então, eu já faço nova, seta ante, apontar para null. E agora eu preciso pensar no encadeamento de nova nessa lista. Vejam que eu preciso encadear a primeira célula, eu esqueci de colocar o nome da lista aqui, vou colocar. A primeira célula contém, o endereço da primeira célula é o endereço de acesso para o resto da lista. E eu vou precisar atualizar o ponteiro ante dessa primeira célula. Então, eu faço lista seta ante, que é esse ponteirinho aqui, apontar para a nova célula. Pronto, eu consegui encadear nessa direção aqui. Eu preciso agora pensar em encadear na outra direção. Como é que eu faço isso? Fazendo nova seta prox apontar para a lista. Então, esse encadeamento na outra direção, ok? Então, esse seria basicamente o insere. Veja que nessa lista eu consigo o mesmo custo inserir em qualquer local dessa lista, desde que eu tenha o endereço de uma célula. Por exemplo, se eu tivesse o endereço da célula P, aqui, uma célula qualquer, eu poderia inserir tanto antes quanto depois de P com o mesmo custo. Vejam que para achar P eu preciso fazer uma busca, então tem o custo da busca nessa operação, ok? Vamos pensar agora no retira.
né? Imagina que eu queira retirar essa célula justamente que está aqui com o endereço P, célula X. E eu preciso, antes de dar um free em P, logicamente, desencadear essa célula da lista. Como é que eu faço o desencadeamento, né? Vamos pensar. Eu tenho que atualizar este ponteiro para a próxima célula e preciso atualizar o ponteiro ante da célula prox para P seta ante. Então, vamos me acompanhar aqui, ó. Seria esse ponteiro aqui, que seria o P seta ante, né? Esse ponteiro, acesso à célula anterior, e eu preciso pegar o prox dessa célula. Então, seria seta prox. Esse ponteiro aqui vai apontar para o P seta prox. Agora, encadear o outro na outra direção, a gente precisa pegar o P seta prox seta ante e apontar para o P seta ante. P seta prox seta ante aponta para o P seta ante. Dessa forma, a gente desencadeia a célula e pode dar um free nessa célula que ela já está desencadeada corretamente. Agora, algumas situações importantes precisam ser notadas. Por exemplo, se você estiver tentando excluir a primeira célula da lista, ok? É uma situação possível, né? Nessa casa aqui é o nova, a primeira célula. O que acontece com o ponteiro de nova seta ante? Vai ser null. Então, eu não posso fazer essa operação aqui, se for a primeira célula, porque P seta ante vai ser null. No seta prox daria uma falha de segmentação, ok? Da mesma forma, eu preciso pensar se eu estiver querendo excluir a última célula dessa lista. Se eu estiver nessa situação, o que vai acontecer? P seta prox vai ser null, e portanto eu não posso fazer essa operação, porque se P seta prox for null, no seta ante daria falha de segmentação, ok? Então eu preciso, aqui um ponto e vírgula, desculpa. Eu preciso tratar as duas situações aqui. Isso numa lista sem sentinela. Se a lista for com sentinela, eu preciso também considerar as atualizações dos ponteiros da sentinela. Se fosse, por exemplo, o prim e o ult, eu precisaria pensar nisso aí também. Vamos lá para a IDE, para eu mostrar para vocês como é que eu